Olá, meus amigos e minhas amigas, bem-vindos ao nosso canal Engenharia Curiosa. E hoje nós vamos falar de Cindy Pritzker e da arquiteta Zaha Mohammed Hadid. E por elas vamos fazer uma grande homenagem às mulheres. Mas não se esqueça de se inscrever no nosso canal, acionar o sininho, dar os seus comentários e dar o seu like. E considere também enviar esse vídeo aos seus melhores amigos. Mas fique aí que eu vou te contar essa história toda. Então hoje vamos falar de Zaha Hadid. Zaha Hadid é uma grande arquiteta, falecida em 2016 nos Estados Unidos, aos 65 anos, e ela foi simplesmente e provavelmente a maior arquiteta de todos os tempos. E isso foi reconhecido pelo prêmio Pritzker, cuja família da Hotels Hyatt, eles têm uma fundação e mantém essa fundação e esse prêmio que é o chamado Nobel da Arquitetura. Nós tivemos dois brasileiros que ganharam esse prêmio, Oscar Niemeyer em 1988 e o Paulo Mendes da Rocha em 2006. Esses brasileiros foram os laureados por esse prêmio, que ele, uma vez por ano, premia o que seria o melhor arquiteto do ano, normalmente não pelas obras que ele fez naquele ano, mas por todo o seu portfólio de trabalhos feitos em prol da arquitetura. E a Zaha Hadid, então, ganha esse prêmio das mãos da Cindy Pritzker em 2004, em Chicago, que é onde é feita essa premiação. A Zaha ganhou esse prêmio, além de tantos outros agraciados no mundo inteiro. É certamente a arquiteta que mais ganhou prêmios em toda a história, sendo uma mulher. Quem é ela? É uma iraquiana, nascida em Bagdá, se formou em Beirute. Filha de casal de industriais, então isso permitiu a ela viajar bastante, e isso foi um dos motivos pelos quais ela se interessou pela arquitetura desde cedo e quis fazer matemática. Então, no Líbano, teve essa possibilidade, porque era de uma família com recursos para isso, que dava todo o apoio para ela. E depois ela quis fazer arquitetura em Londres. Então, em 1972, ela vai para Londres, na Escola Architectural Association School of Architecture. E lá se formou em arquitetura, convivendo ali com grandes arquitetos, professores dessa universidade. E começou, então, a ter, nessa universidade, algumas influências que levaram à produção dela como arquiteta, baseada no desconstrutivismo e principalmente baseada também na influência de um artista russo do início do século XX, o Malevich, instituiu uma escola arquitetônica chamada suprematismo, não confundir com supremacismo, obviamente. E a Zaha é muito influenciada por esse trabalho. E depois imaginem por quem. Quem poderia influenciar uma arquiteta que foi chamada de a rainha das curvas, the Queen of the Curve, chamada pelo The Guardian dessa forma? Simplesmente Oscar Niemeyer. Ela admirava o trabalho do Oscar, do nosso grande arquiteto, e juntando o suprematismo do Malevich, as curvas do alfabeto árabe e o alfabeto persa, e as curvas que ela via nas obras do Niemeyer, ela construiu um modelo de arquitetura jamais visto, que era simplesmente o abandono da linha reta, praticamente. Quer dizer, todas as obras dela são a profusão de curvas, né? Segundo ela também, assim como Oscar falava, porque é isso que nós encontramos nas montanhas, nas ondas do mar, nas curvas da mulher, nas curvas do mundo. O mundo não tem linha reta, todas as coisas no mundo são curvas. Então, assim como Niemeyer, Zaha inaugura essa escola das curvas. Mas vejam, fazendo um paralelo aqui com Zaha, nós temos que falar da Cindy Pritzker. A Cindy Pritzker montou junto com o seu marido, em 1979, essa fundação e criou esse prêmio Pritzker. Mas o marido morreu no início dos anos 2000 e ela manteve essa chama acesa de laurear os melhores arquitetos do mundo e com premiações bem altas. E com isso, a Cindy se transformou também numa das maiores filantrópicas dos Estados Unidos. Claro, de uma família muito rica, dona da rede Hyatt
de hotéis, mas com um gosto que ela sempre teve pela arquitetura, em especial mantendo a sede da fundação em Chicago, que sempre foi um exemplo para todo mundo da arquitetura moderna, o início da arquitetura como se concebe hoje. Então, a nossa homenagem a Cindy Pritzker, que faleceu aos 101 anos no mês passado em Chicago, nos Estados Unidos. Então, falar de Zaha Hadid é falar de uma quase unanimidade, porque ela era uma pessoa extraordinária, uma pessoa influente. Aliás, ela foi considerada pela revista Forbes uma das 100 mulheres mais influentes do mundo. E ela tinha assim uma animosidade natural, a ponto de que quando ela recebeu em 2012 a comenda de Dama do Império Britânico das mãos da Rainha Elizabeth II, fez piada, quer dizer, só ela para conseguir arrancar risadas da Rainha Elizabeth num evento público. Ela era uma pessoa extraordinária e que, com essas influências, trouxe para a arquitetura praticamente uma nova escola, que é o desconstrutivismo, porque se ela tem linha reta, a parede é inclinada e o restante são curvas, profusão de curvas. Então isso é o caos para a engenharia, mas é um desafio constante que a Zaha produz para a engenharia de conseguir resolver tecnicamente as propostas dela, simplesmente disruptivas para a solução estrutural da arquitetura dela, que é a busca da quarta dimensão. O que é a quarta dimensão? A quarta dimensão na arquitetura é o tempo. O tempo é importante nas obras da Zaha. Na medida que você anda por uma obra dela, o tempo e o espaço vão mudando a cada minuto que você transitar pela obra dela. Então, isso é uma coisa extraordinária, ninguém nunca fez algo parecido. Ela assumiu esse papel extraordinário nesse sentido. Bem, então eu escolhi 5 obras para mostrar para vocês, 5 obras icônicas da Zaha Hadid, para vocês verem o trabalho dessa arquiteta. E vejam, as 5 obras que eu escolhi, todas elas foram posteriores ao ano em que ela ganhou o prêmio Pritzker. A obra dela é vastíssima, mas eu escolhi a meu gosto 5 obras e nós vamos falar sobre ela. A primeira é o novo aeroporto de Pequim, que chama-se Beijing, na China, é o Daxing International Airport. Uma obra gigante, uma obra de formas geométricas extraordinárias, lembram a natureza, lembram os animais. Então essa obra é sensacional e uma obra gigante, custou 11 bilhões de dólares para ser construído. É uma área total de 700 mil metros quadrados e ele tem potencial para receber 100 milhões de passageiros. A segunda obra que eu vou mostrar é a Opera House de Guangzhou, na China também. Essa obra é sensacional porque ela aparece com figuras mitológicas, figuras da natureza, animais, pássaros, e tem uma área de 70 mil metros quadrados e ela tem 12 mil, é uma obra basicamente feita em estrutura metálica com aplicação de 12 mil toneladas de estrutura metálica. E é um dos maiores teatros da China e do mundo. Nós estamos aqui no Opera House de Guangzhou, obra da Zaha Hadid. E olha que coisa impressionante que é você ficar andando nessa obra. A terceira obra, um centro de entretenimento chamado Heydar Aliyev Center, em Baku, na capital do Azerbaijão. Essa obra é uma obra gigante de 100 mil metros quadrados, uso de 5.500 toneladas de estrutura metálica e o uso bem grande de GFRC, que é o concreto reforçado com fibra de vidro. E essa obra tem uma particularidade. A Zaha Hadid usou e abusou do uso do número de ouro, ou da proporção áurea. Inclusive, nós fizemos um episódio sobre isso. Quem quiser, vá lá e assista a proporção áurea e o que ela tem a ver com a sequência de Fibonacci. Vejam lá. E aqui a Zaha, então, usou muito desse artifício, assim como os grandes arquitetos usam dessa chamada proporção áurea. Em quarto lugar, vamos falar da Library and Learning Center University of
Economics, em Viena, na Áustria. Essa escola é a escola do Van Mies, aquele economista que praticamente fundou a escola austríaca, que são os fundamentos das teses liberais, do liberalismo. Ela construiu essa escola, uma escola de 28 mil metros quadrados, onde ela usou todos os artifícios, todos os materiais de construção e, em especial, muitas paredes inclinadas. Então, a obra dá meio que um nó no cérebro, porque ela tem uma profusão de curvas com grandes balanços e paredes inclinadas. Então, é uma obra sensacional. A quinta obra é o Lisa Soho. É um prédio comercial, também na China, em Beijing, Pequim, e é um prédio de 45 pavimentos, não é tão alto. Ele é um prédio espetacular, porque a sacada da Zaha foi sensacional, porque ela usou o átrio, faz um giro de 45 graus. E ele é envidraçado, então, dependendo da hora do dia, o sol bate lá dentro do escritório, na parte interna do escritório. E ele é todo aberto até em cima, então ele se constitui hoje no maior átrio do mundo. Maior que o Burj Khalifa, maior que o Marina Bay Sands, passou todos esses prédios como o maior átrio do mundo, então é uma obra espetacular. Quem for a Pequim tem que visitar esse prédio. Então, e você aí, qual é a obra que você prefere da grande arquiteta Zaha Hadid? Põe aí nos comentários e vamos conversar sobre isso, sobre essa obra dessa arquiteta extraordinária. E em nome dela eu gostaria de fazer uma homenagem às mulheres arquitetas brasileiras, pela sua competência, pela sua inventividade, pela sua participação na nossa sociedade. Lembrando que até poucos anos atrás a Universidade de Arquitetura era basicamente feita por homens e hoje as universidades brasileiras já demonstram que mais da metade dos alunos são mulheres. Aqui vai a nossa homenagem através dessa gênia da arquitetura para todas as arquitetas brasileiras e gostaria de revê-los nos próximos episódios. Obrigado. Peraí, nós não fizemos nada de making off aqui. Ainda está filmando? Ih, agora eu esqueci. Então, nós vamos falar de Zaha Tá bom. Chega.